João capítulo 8, versículo de número 2 diz: E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois o que dizes? Nós, como seres humanos, a dificuldade de aceitar as falhas dos outros é muito maior do que aceitar as nossas próprias falhas. A gente, com o advento da rede social, nós ficamos juízes de muitas coisas. Nós olhamos para quem errou e nós temos, parece que, gabarito para falar de tudo e de todos, para falar do erro de qualquer um. E a facilidade de apontar o dedo é como se nós não tivéssemos um espelho, muitas das vezes, de olhar para nós e tentar ver que às vezes a falha que acontece em alguém também acontece em nós. E a atitude de Jesus mediante ao pecado e mediante ao pecador sempre foi muito diferente da expectativa dos outros. A impressão que alguns têm, talvez pela religiosidade, é que quando um pecado chega até Jesus, Jesus perde o eixo, fica nervoso, e a vontade dele é matar alguém. Eu me lembro que às vezes eu ouvia quando eu era mais menino, que se eu errasse, Jesus ia me castigar, e que o castigo dele era feroz. Alguém aqui talvez já ouviu aquela expressão: ele vai bater com vara de ferro. E isso era assustador, apresentava um Deus que dava medo nas pessoas. E durante muito tempo, até Jesus chegar, era essa impressão que a lei deixou nas pessoas, que Deus queria castigar o povo em todo tempo e a qualquer hora. Então eles tentavam experimentar em Jesus a sensação que nós homens às vezes temos, que é o desequilíbrio emocional. Essa cena é a prova que alguém está tentando desequilibrar Jesus de uma maneira absurda. Jesus está ensinando, Ele está presente em todo mundo, aqueles que estão ouvindo o ensinamento dele. E as pessoas chegam com alguém que foi pega no ato, foi pego em adultério, e foi pego no flagrante mesmo. E eles chegam até Jesus, jogam essa mulher, e a Bíblia conta que eles dizem: Jesus, a lei de Moisés diz que é para a gente apedrejar ela, e tu, o que dizes? Na cabeça deles, eles pensaram que Jesus ia ficar nervoso, que Jesus ia falar: ai meu Deus do céu, não acredito que essa mulher fez isso, tem que matar ela. E aí a reação seria mais ou menos assim: o Pedro era o mais ansioso, ia pegar uma pedra na mão e ia dizer: dessa distância eu miro na cabeça e eu mato ela de primeira. E parece que todo mundo já está afoito para jogar a primeira pedra, e Jesus está tão nervoso ele está tão nervoso que ele se abaixa e começa a desenhar no chão. A reação de Jesus não desestabiliza ele. A reação de Jesus desestabiliza as pessoas que estão vendo ele. Quem está vendo Jesus desenhando no chão está desequilibrado, pensando: esse homem na verdade não é cumpridor da lei, esse homem na verdade ele é pior do que essa mulher. E está todo mundo dizendo: ei, fala alguma coisa, o que a gente faz? E é exatamente isso que a gente faz como seres humanos hoje. A gente cobra das pessoas, tem que pegar, tem que mandar embora da igreja, tem que mandar embora. Olha a roupa que está usando, olha o que ele falou, olha o que ele fez. E a nossa atitude sempre é essa: atira a primeira pedra. Acabou, não tem oportunidade, nós temos que matar, caiu, é digno de morte. Por isso que Jesus é Jesus. Ele olha para a mulher, e eu imagino a cena, a mulher tremendo de medo nos pés de Jesus, esperando que ia ser apedrejada naquele local, porque Jesus iria mandar apedrejá-la. E ela está nervosa, está todo mundo nervoso, e Jesus não está nervoso. Jesus se abaixa no chão e começa a desenhar. Enquanto Jesus desenha, o nervosismo aumenta, está todo mundo ansioso para saber a decisão de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: ei, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Parece que eu vejo a cena seguinte: quem estava com a pedra levantada fez assim, ó.
soltou a pedra e saiu devagarzinho. Se o Pedro, que era o mais afoito, tinha pego a pedra, naquele momento Pedro baixou, amarrou o cadarço e soltou a pedra. Porque ninguém tinha moral, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos precisam da remissão de Jesus. Jesus está desenhando no chão e a cena é devastadora. Todo mundo vai se retirando, todo mundo vai soltando as pedras, e agora o único que poderia atacar a pedra permanece no lado da mulher. E a mulher, com aquela esperança de que não seria mais apedrejada, talvez perde a esperança quando olha para o único que ficou e poderia atirar a pedra. Não sei se você consegue imaginar, mas ela olhou para Jesus e ela pensou: Ele pode atirar a pedra. Se Ele quiser, Ele vai atirar. Aí Jesus olha para ela e diz: filha, nem eu te condeno. Aí alguém vai dizer: mas pastor, quer dizer então que ele tinha pecado? Não, é porque Jesus nunca deixou de esquecer quem Ele é. Ele não é o nosso juiz, ainda não é. Hoje Ele é o nosso advogado. E eu nunca vi advogado desistir de um cliente, a não ser que seja ruim. Mas nosso advogado nunca desistiu de cliente nenhum. Aliás, ele morreu por gente que nem cliente dele quer ser. E quando ele olha para a mulher e diz: nem eu te condeno, ele absolve a responsabilidade de advogado. É como se ele estivesse dizendo: eu não vim para te condenar, eu vim para te defender. E é isso que as pessoas não entendem. Se Jesus não é aquele que condena, não é você que será. Se Jesus não é aquele que agora lança a pedra, não é você que vai lançar. A Bíblia diz que hoje Ele está sentado à destra do Pai, e Ele é o nosso advogado. Sabe o que é isso? É que quando você cai, Ele está à destra do Pai, dizendo: antes de olhar para Ele, olha para Ele através de mim. Aquela mulher ouve essas palavras de Jesus seguidas de: vai em paz e não peques mais. Vai em paz. Aquela mulher tinha perdido a paz com as pessoas, mas Jesus promove a paz nela. Vai em paz. Satanás tenta fazer isso com aqueles que caem. Ele promove o ódio, a guerra de sentimentos. Aí Jesus chega, abraça o sentimento e diz: vai em paz. Se você está caído e alguém quer atirar pedra em você, vai em paz, porque Ele é o único que tem poder para levantar quem caiu. Ele é o único que tem a habilidade, a suficiência, o gabarito, o poder para olhar para quem está caído e dizer: nem eu te condeno. O mais lindo de tudo é que Jesus foi para o céu, mas um dia para os discípulos Ele diz: olha, eu estou indo, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Eu me lembro que um dos dias mais extraordinários da minha vida foi quando eu descobri a figura do Espírito Santo, o que ele significava. Porque a gente é ser humano e os nossos períodos de queda acontecem. Eu me lembro um dia que eu estava numa escola dominical, e o professor da escola dominical disse que uma das traduções original da palavra Espírito Santo era Paracletos. Paracletos era um advogado diferenciado. Eu estudei para ser advogado durante 5 anos, e eu descobri que o advogado é limitado dentro da lei para falar por alguém, e ele só fala por alguém quando tem legitimidade para tanto, e ele só fala quando o juiz manda ele falar. O Paracletos é diferente. O advogado que foi deixado para nós aqui quando a gente não sabe o que falar. Ele tem legitimidade para falar por mim e por você. Quando as nossas lágrimas param de rolar,
Ele tem legitimidade para chorar por mim, por você. A Bíblia diz que Ele conduz ao Pai as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Quando faltar sentimento, tem sentimento sobrando no Paracleto. Quando faltar arrependimento, se você ouvir a voz dele, ele vai dizer para você: arrependa-se, porque foi isso que ele veio fazer, para convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui e ele age através de nós. Ele é mais do que um vento, ele é mais do que um arrepio, ele é mais do que uma língua estranha. Ele é o nosso Paracleto. Se faltar palavra em você, ele vai completar, porque ele sonda o nosso coração e ele é o único que tem legitimidade para tanto. Deus está no céu e Ele está preparando a nossa casa. Jesus está lá e Ele é o nosso advogado, mas Ele não deixa ninguém sozinho. Ele diz: fica o Paracleto aí, fica o meu Consolador, o meu Espírito. E Ele diz: ei, e Ele estará com vocês todos os dias.